Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 2, o batismo do Espírito. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1, 32 e 33. Houve duas coisas que João Batista pregou a respeito da pessoa de Cristo. Primeiro, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E segundo, ele batizaria seus discípulos com o Espírito Santo e com fogo. O sangue do Cordeiro e o batismo do Espírito eram as duas verdades centrais de seu credo e sua pregação. Elas são de fato inseparáveis. A igreja não pode realizar sua obra em poder, nem o seu Senhor exaltado pode ser glorificado nela, a menos que o sangue, como a pedra fundamental, e o Espírito, como a pedra angular, sejam plenamente pregados. Isto não foi sempre feito, mesmo entre aqueles que de todo o coração aceitam as Escrituras com seu guia. A pregação do Cordeiro de Deus, seu sofrimento e expiação, perdão e paz através dele, é mais facilmente compreendida e mais prontamente influencia nossos sentimentos do que a verdade espiritual do batismo, habitação e liderança do Espírito Santo. O derramamento do sangue de Cristo aconteceu na terra, foi algo visível e aparente, e em virtude dos sinais não completamente ininteligível. O derramamento do Espírito aconteceu no céu, um mistério divino e oculto. O derramar do Espírito, o derramar do sangue foi para os impiedosos e rebeldes o dom do Espírito, para o obediente e amante discípulo. Não é de se admirar que a igreja, frequentemente faltosa em amor e obediência, considere mais difícil receber a verdade do batismo do Espírito do que a redenção e perdão. E ainda assim, Deus não desejava isso. A promessa do Velho Testamento fala do Espírito de Deus dentro de nós. O precursor João Batista seguiu a linhagem e não pregou o Cordeiro expiador sem nos dizer sobre até que ponto seríamos redimidos e como o supremo propósito de Deus seria cumprido em nós. O pecado trouxe não somente culpa e condenação, mas degeneração e morte. Incorreu não somente na perda do favor de Deus, como também nos fez inadequados para a comunhão divina. Sem comunhão, o amor que criou o homem não poderia estar satisfeito. Deus nos queria para Ele mesmo, o nosso coração e afetos, nossa personalidade íntima, nosso verdadeiro ser. Uma morada para o seu amor, um templo para o seu louvor. A pregação de João incluiu tanto o começo como o fim da redenção. O sangue do Cordeiro foi para purificar o templo de Deus e restaurar o seu trono dentro do coração. Nada menos que o batismo e a habitação do Espírito podem satisfazer o coração de Deus ou do homem. Jesus poderia dar somente aquilo que recebeu, porque o Espírito pousou nele quando foi batizado. Ele poderia batizar com o Espírito. O Espírito descendo e habitando nele significava que ele havia nascido do Espírito Santo. No poder do Espírito havia crescido, havia entrado na humanidade livre de pecado e agora havia vindo a João para cumprir toda a lei da justiça, pela submissão ao batismo de arrependimento. Apesar de não haver pecado, como recompensa por sua obediência, ele teve o selo de aprovação do Pai. Ele recebeu uma nova comunicação do poder da vida celestial. Além daquilo que já havia experimentado, a presença e poder residentes do Pai tomaram posse dele e o equipararam para a sua obra. A liderança e o poder do Espírito se tornaram seus mais conscientemente do que antes. Lucas 4, 1, 14, 22. Ele estava agora ungindo
com o Espírito Santo e com poder. Apesar de batizado, ele não podia ainda batizar outros. Primeiro, no poder de seu batismo, ele deveria enfrentar a tentação e vencê-la. Ele teria que aprender a obediência e sofrimento, e através do Espírito Eterno, oferecer-se a si mesmo como sacrifício a Deus e à sua vontade. Somente então ele receberia o Espírito Santo como recompensa da obediência. Atos 2:33. Com o poder de batizar todos os que pertencem a ele. A vida de Jesus nos ensina o que é o batismo do Espírito. É mais do que a graça pela qual nos voltamos para Deus. Quando Jesus lembrou seus discípulos da profecia de João, em Atos 1, 4, 5, eles já eram participantes da graça. O batismo deles com o Espírito significava algo mais. Ele seria a presença consciente do Senhor glorificado descendo dos céus para habitar em seus corações. A participação deles no poder de sua nova vida era um batismo de regozijo e poder. Tudo o que eles haveriam de receber em sabedoria, coragem e santidade tinham suas raízes nisso. O que o Espírito era para Jesus quando ele foi batizado, o vínculo vivo com o poder e presença do Pai. Ele seria para os discípulos, através do Espírito. O Filho manifestaria a si mesmo e o Pai e o Espírito fariam morada com eles. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1,33. Essa palavra é para nós, assim como para João, para sabermos o que significa o batismo do Espírito e como haveremos de recebê-lo. Devemos olhar aquele sobre quem o Espírito desceu e pousou. Devemos ver Jesus batizado com o Espírito Santo. Ele necessitava disso, foi preparado para isso, se rendeu a isso. Foi através do poder do Espírito Santo que ele deu sua vida e então foi ascenso dos mortos. O que Jesus tem a nos dar, ele primeiro recebeu e se apropriou pessoalmente. O que ele recebeu e ganhou para si mesmo foi tudo por nós. Deixe que ele torne isso seu. A respeito desse batismo do Espírito, há questões que se levantam. Nem todos terão as mesmas respostas. Era o derramamento do Espírito no Pentecostes o completo cumprimento da promessa? Era ele o único batismo do Espírito dado uma vez por todas à recém-nascida igreja? Ou devem também as descidas do Espírito Santo sobre os discípulos? Atos 4, sobre os samaritanos? Atos 8, sobre os gentios na casa de Cornélio? Atos 4, e sobre os 12 discípulos em Éfeso? Atos 19, ser consideradas como cumprimentos separados das palavras, ele batizará com o Espírito Santo? Deve o selo do Espírito dado a cada crente da regeneração ser contado como um batismo do Espírito? Ou é, como dizem alguns, uma bênção distinta individual a ser recebida em um momento posterior? É uma bênção dada somente uma vez ou pode ser repetida e renovada? No curso de nosso estudo, a palavra de Deus lançará luz sobre essas questões. A princípio, porém, não devemos nos permitir estar por demais preocupados com elas. Em vez disso, devemos fixar nossos corações nas grandes lições espirituais que Deus tem a nos ensinar pela pregação do batismo do Espírito Santo. Há duas em particular. A primeira é que o batismo do Espírito Santo é a coroa e glória da obra de Jesus. E devemos reconhecer isso se desejamos viver a verdadeira vida cristã. Jesus necessitava disso. Os obedientes discípulos de Cristo necessitavam disso. É mais do que o trabalhar do Espírito da regeneração. É o Espírito pessoal de Cristo presente dentro de nós, habitando no coração no poder de sua natureza glorificada. É o Espírito da vida de Cristo Jesus, nos tornando livre do pecado e da morte, nos trazendo em experiência pessoal para a liberdade do pecado para a qual Cristo nos redimiu. Para muitos, é compreendido como uma bênção dada em nosso favor, apesar de não possuída verdadeiramente pelo crente. Mas é esse poder
que nos enche de ousadia na presença da tentação e nos dá vitória sobre o mundo e o inimigo. É o cumprimento do que Deus pretendia quando disse: habitarei e andarei entre eles. 2 Coríntios 6,16. A segunda lição é que Jesus nem nos batiza. Quer consideremos esse batismo como algo que já possuímos e do qual somente necessitamos uma compreensão mais firme, ou algo que devemos receber, todos concordaremos que é somente em relacionamento com Jesus, em fiel comunhão e obediência a Ele, que uma vida cheia do Espírito Santo pode ser mantida. Quem crer em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Necessitamos de uma fé viva no Jesus em nós habita. Fé é o instinto da nova natureza que conhece e recebe a nutrição divina. Confiemos em Jesus, que nos enche com seu Espírito, e nos agarremos a Ele em amor e obediência. Olhemos para Ele para conhecermos o pleno significado do batismo do Espírito em nossas vidas. Lembremos-nos, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Seja fiel àquilo que você já tem e conhece do trabalhar do Espírito. Considere-se com profunda reverência o templo do Espírito de Deus. Espere por Ele e dê ouvidos ao mais sutil sussurro do Espírito de Deus dentro de você. Dê ouvidos particularmente à consciência que foi purificada no sangue. Mantenha-a pura pela simples infantil obediência. Em seu coração pode haver pecado involuntário sobre o qual você se sente impotente. É a raiz de egoísmo que deve ser trazida à cruz. Leve todo o pecado para ser purificado no sangue. Com respeito às suas ações voluntárias, diga diariamente ao Senhor Jesus que tudo o que você sabe ser agradável a Ele você fará. Renda-se à reprovação da consciência quando falhar, mas volte, tenha esperança em Deus e renove seu voto. O que eu sei que Deus quer que eu faça, eu farei. Peça humildemente toda manhã e espere por direção. Você virá a conhecer a voz do Espírito e conhecerá sua força e poder para vencer. Jesus teve os discípulos por 3 anos em sua classe de batismo. E então veio a bênção. Seja seu amante, obediente, discípulo e creia nele, sobre quem o Espírito pousou. Então você também estará preparado para a plenitude da bênção do batismo do Espírito. Bendito Senhor Jesus, com todo o meu coração eu te louvo como exaltado no trono para batizar com o Espírito Santo. Ó, revela-te a mim nessa tua glória, para que eu conheça o que devo esperar de ti. Eu te bendigo, porque em ti contemplei a preparação para receber o Espírito Santo em sua plenitude. Mesmo em tua obra em Nazaré, o Espírito esteve sempre contigo, e ainda quando tu rendestes a ti mesmo para cumprir toda a justiça e entrar em comunhão com os pecadores que viestes a salvar em participação de seu batismo, tu recebeste do Pai um novo lufar de seu Santo Espírito. Foi para ti o selo de seu amor, a revelação de sua habitação e poder para servir. E agora tu, sobre quem vemos o Espírito descer e habitar, fazes por nós o que o Pai fez por ti. Senhor, eu te bendigo porque o Espírito Santo está em mim também. Mas te peço ainda que me dês a plena, abundante medida que prometestes, que ele seja para mim a incessante revelação da tua presença em meu coração, tão gloriosa e tão poderosa como no trono dos céus. Senhor Jesus, batiza-me com o Espírito Santo. Amém.